Meus amores, sejam bem-vindos ao nosso podcast Viva para Se Amar. No episódio de hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai trazer para vocês uma história de muito empoderamento. Para você que tem aquela carreira dos sonhos, mas que não tá feliz? Para você que é linda, maravilhosa, mas tem questões com o corpo? Pois é. Nós temos essas questões, mas o mais importante é você entender que a gente não tá sozinho e que não precisa ser assim para sempre. Por isso eu quero apresentar para vocês a história dessa jornalista, publicitária, relações públicas, ou seja, comunicadora, que é a Duda Freitas. Meu amor, seja bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui. A gente se conectar mais uma Sim. vez. Seja bem-vinda aqui ao meu ambiente, esse lugarzinho que eu amo, com as minhas meninas que estão aqui para ouvir a sua história de inspiração, porque você é inspiradora, você sabe disso, né? Obrigada. Tô muito feliz. É meu primeiro podcast, então Eba. eu tô muito feliz e muito grata por esse encontro. Acho que o nosso encontro foi muito assim, né? O universo, acho que ele vai trazendo pessoas que estão na mesma sintonia que a nossa. E eu já seguia a Vivi muito antes, eu conheci o seu trabalho pela rádio, eu voltava dirigindo do trabalho. Nossa, então faz tempo. Rádio faz quase 8 anos que eu saí da rádio, 6 anos que eu saí da rádio. Sim. E aí, eu fui escutando aquela voz gostosa falando sobre... Você falava muito na época sobre... não era dieta, mas educação alimentar. Sobre a autoestima e o corpo, né? Isso mexeu muito comigo, porque minha história vai muito pra esse lado, né? E aí você falou seu arroba no final, eu comecei a seguir. E aí foi nisso. E aí um dia você me seguiu de volta. Anos depois, né? Sim, eu anos acho que você depois. compartilhou uma frase minha. Eu lembro, eu stalkeei minhas seguidoras, viu, querida? Cuidado, posso te seguir amanhã. Eu sou dessas, porque eu acho que é assim, é uma troca, né? E eu lembro que você compartilhou uma frase minha e apareceu pra mim a marcação e eu vi seu Instagram e adorei e comecei a te seguir. Sim. E aí a gente começou a trocar, você veio fazer o desafio 15 dias. Sim, Depois duas vezes, duas vezes, é. hein, gente? É, porque tem que ter manutenção. Exatamente. Depois a gente fez uma live juntas, porque a sua história é muito legal. Eu amo contar a história das minhas seguidoras, das minhas alunas, que se tornam minhas amigas, parceiras de trabalho. Sim. E a gente acabou trabalhando juntas o ano passado em eventos. Sim. Foi no lançamento do meu livro. Sim, eu gravo todas as carinhas que foram. Verdade. Né, Rafael? Rafael não foi no lançamento do meu livro, ele tá ali atrás das câmeras, mas eu lembro. Inclusive, quem não foi no lançamento do meu livro, eu sei, viu? Duda, me conta uma coisa, vamos contar aqui por que você é inspiradora. O que me fez ver que você compartilhou uma frase minha e fui lá te seguir? Eu lembro que na época você trabalhava na Globo. Isso. Mas você estava já na transição, né? Eu lembro que o seu conteúdo já era enviesado para autoconhecimento. Sim. E isso me chamou a atenção. O que a Globo tem a ver com isso? E aí a gente vira e fala, tá, uma comunicadora que faz todas as vertentes da comunicação, que a gente nunca faz uma coisa só, trabalha na maior potência de mídia do nosso país, saiu. Por que quis? Por que quis? Talvez porque não deu mais, né? Porque não deu mais. Exato. Me conta, qual foi o gatilho dessa saída? Foi dinheiro? Foi um projeto? Foi saúde? Foi desejo? Me conta. Olha, eu tava já quase 10 anos na Globo, né? Eu sou cria da Globo, fui cria da Globo, porque eu me formei e já eu estagiei e já entrei na Globo. E era aquele mundo, né? Eu falo que é a Disney aqui no Brasil. Você entra e você tá almoçando do lado, assim, do Tony Ramos, sabe? Tudo bem, Tony Ramos, mas se fosse o Gianecchini, eu não ia conseguir me comportar, assim, eu sei. E então era um mundo mágico, muito gostoso, só que eu sempre tive essa busca pelo autoconhecimento, né? Na verdade, eu comecei muito na minha busca do autoconhecimento novinha, assim, aos 9 anos de idade. Eu tenho pais separados, então sempre fiz terapia novinha. Sempre tenho hipotireoidismo, então sempre ficava naquele efeito sanfona. Então, fui em vários retiros desde pequena, assim. Meus pais iam, eu ia junto com eles. Eu acho que isso é meio de jornalista, ser questionador, né? Do tipo, eu não quero aceitar essa dor, preciso fazer alguma coisa com isso. Exato. E aí, eu comecei comecei a me questionar em relação aos conteúdos que eu estava escrevendo lá dentro, na Globo. Então, chegava uma pauta de, vamos falar sobre os biquínis do verão. Vamos falar sobre esse casaco que custa X mil reais, sobre o fulano. Por um momento, isso era legal pra mim. E eu acho que assim... existe conteúdo para todo mundo, mas para mim começou a não fazer tanto sentido. Então comecei
a gente sempre teve muita liberdade lá na Globo, assim. Eu falo que eu sou muito grata por toda a história que eu tive lá, meus coordenadores, enfim. Eu tenho uma ex-chefe minha que eu troco até... Ela saiu de lá e ela foi minha coach, pra você ter noção. Então, assim, meus grandes amigos trabalham lá ainda. Então, não Alguns... foi uma questão com a empresa em si, com a Não, demanda do não, trabalho não que a própria foi. redação traz pra gente. Não foi, assim... eu saí de lá com a sensação... Cara, eu amo isso aqui, mas não dá mais pra mim. Sabe que eu tô até arrepiada aqui. Quando a gente desiste de um relacionamento porque não dá mais pra você. Não Eu dá. te amo, mas eu vou embora porque eu me amo mais, Globo. Exatamente. Exato. Eu te amo muito, Globo. Quando eu saí, eu chorar. Eu recebi mensagem o dia inteiro de familiares, amigos. Parecia que eu tinha me divorciado. Sabe aquele dia assim, como assim? Você saiu? E foi enxurrada. Eu passei o dia todo. E foi um misto, assim, de tristeza, angústia, raiva, mas alívio também. Medo, né? Porque Medo. a gente tá tanto tempo fazendo uma mesma coisa que quando você sai do tal piloto automático, você sente um alívio daquele peso que não te pertence mais, mas você olha e fala, e agora? Exato. Mas o que começou a ser mais um gatilho pra mim, de, tipo, por que não tá fazendo sentido? Todos os conteúdos que eu recebia ou que eu sugeria sempre tinham um viés mais pro autoconhecimento. Então, eu ia entrevistar... Vou dar um exemplo, né? A Paula Fernandes. Então, eu queria falar sobre a depressão que ela teve, né? O Xande Pilares, eu li antes as letras, eu falei... E é uma música que ele super me emociona, uma música dele, que eu já buscava assim... Peraí, você fez isso aqui no momento seu de autoconhecimento? Sempre tinha um viés mais profundo de autoconhecimento. Até o meu último chefe, ele falou assim, pauta de autoconhecimento, holísticas, questões, né, de autodesenvolvimento, vão passar pra Duda. Eu gostava muito disso. Mas mesmo assim, ainda tinha algo ali mexendo dentro de mim. E eu sempre fui aquela pessoa que não consegue dizer não. Aquela agradadora. Eu acho que vem muito da questão a criança gordinha que precisava entrar, pertencer de alguma forma. Então, eu era sempre a gordinha engraçada. Então, medo de não agradar. Então, com a constelação, inclusive façam constelação. Super dica da Vivi também, que a gente teve muito esse papo. Porque tava uma diferença muito grande do dar e receber. Eu estava dando muito mais do que eu estava recebendo da empresa. E não só em questão financeira, mas eu não estava recebendo o reconhecimento que eu acreditava que eu tinha potencial. Acontece muito quando a gente fica muito tempo num lugar, né? Numa relação que não é troca, numa empresa, numa amizade. Isso que você falou da questão da criança gordinha, antes da gente ultrapassar esse tema para falar, é muito importante frisar aqui, grifar, como se a gente estivesse lendo um livro, que essa questão de você ser permissiva, ela vem sempre de uma insegurança interna. Né? Então, é uma forma de barganha. Uhum. Eu vou te dar tudo que eu posso, porque aí você nunca vai me deixar, hein? Eu vou ser a melhor funcionária, eu vou me abandonar, eu vou dar minha alma pela empresa, mas aí você não me manda embora. Então, é um tipo de troca muito ruim, que não é a lei do dar e receber, que a gente aprende com a terapia sistêmica. Sim. E é a lei da permissividade. Exato. Que é a que arrebenta com qualquer ser humano. Sim. E aí, eu saí da Globo no final de 2021. Foi o ano também que o Faustão tinha saído da Globo. Toda a equipe do Faustão tinha ido pra Band. E aí eu recebi o convite. Acho que eu nunca tinha comentado isso com você. Eu recebi um convite pra fazer parte da equipe do Faustão na Band. Pra fazer exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo na Globo. Vem pra cá. Era exatamente a mesma coisa. E na mesma época, eu recebi um convite pra trabalhar numa loja como RP. Assim, nada a ver com o que eu fazia. Isso eu lembro da loja. Nada a ver com o que eu fazia. E aí eu fui atrás dessa minha antiga chefe, que eu sempre peguei muitas dicas com ela. Eu falei, olha só, essa oportunidade de trabalhar lá com o Faustão. Poxa, o Faustão foi uma escola também pra mim, né? Toda a equipe, enfim, um cara extremamente generoso, que chega junto e troca. E fala assim, nossa, muito legal o que você tá fazendo. As pessoas acham que é uma coisa muito distante, né? Mas não, ele é muito generoso, os jantares na casa dele, sempre assim, muito agregador mesmo. E ela me mandou uma pergunta assim, como você quer ter resultados diferentes fazendo coisas iguais?
E aquilo me pegou no fundo da minha alma. Eu amo esses processos de autoconhecimento, porque por isso que as pessoas chamam de chicotada, porque é tipo um... Exato. Eu falei, é isso, eu não vou. Não faz sentido. Me falaram o valor, né? E eu me posicionei e falei assim, não faz sentido pro meu momento de carreira. E aí eu fui fazer uma coisa completamente diferente. Foi bom que eu aprendi também. E aí saí. E aí eu fui acho que o universo vai trazendo oportunidades, experiências que estão alinhadas com o que você está vivendo, né? O que você está querendo. E não necessariamente todo esse processo é fácil, né, Duda? Não. A gente ouve assim, talvez como eu comecei a falar aqui, eu quero trazer pra vocês uma mulher inspiradora, que transformou a vida, que abre mão da Globo. E aí a gente parece que você fez isso com muita naturalidade. Não, E é por isso que eu falo, o autoconhecimento, ele te coloca num lugar desafiador. Mas Sim. é muito menos difícil do que ficar parado naquele conforto que, por exemplo, se talvez hoje você tivesse ido pra Band, você estaria lá sem a coragem, que estaria muito mais desgastada, já doente, porque quando a gente não trata emocional, a gente vai pro físico. Total. Né? E aí a gente começa a entender um processo que, cara, se chama amor pela sua vida. Sim. Né? E aí, nesses obstáculos do eu falei não, aquela pergunta mexeu comigo, é o que faz a gente olhar pra dentro, né? Quando a gente aceita um desafio novo de carreira. Porque parece que é mais fácil falar de autoconhecimento pra carreira, porque isso pode, né? Eu vou fazer um coaching de carreira, eu vou fazer uma terapia voltada para os meus problemas, de medo de ganhar dinheiro. Mas você acha que todo esse processo de autoconhecimento interno, né? A questão com seus pais, a questão com o seu corpo, se refletiu a ponto de você olhar para sua vida inteira e falar, preciso mudar? Sim. Ou foi só a carreira? Eu acho que é uma máquina de lavar mesmo, sabe? Aí você vai tirando e vai vendo assim, isso não faz sentido pra mim, vamos colocar pra lavar mais um pouquinho mais isso, vou tirar, já dá pra secar, eu acho que é isso, sabe? E eu tava exatamente nessa grande máquina de lavar, chacoalhando lá dentro e sem saber pra onde eu ia, né? Então, eu acho que eu precisei parar mesmo. Aí, depois dessa loja que eu trabalhei, eu parei e falei... Tá, e agora? O que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Eu me dei, assim, um momento para não ficar entrando no automático, um atrás do outro, né? E aí, eu comecei a me jogar ainda mais no autoconhecimento. Eu falo eu acho que foi nessa época que a gente se conhece, foi no processo de saída da Globo pra loja que eu te conheci. Foi, acho que foi. Foi isso, foi. Quando você fez o desafio. Sim, foi. sim. E aí... Eu falo que o processo do autoconhecimento é que nem quando você começa a conhecer alguém e você começa a se encantar pela pessoa, e aí você quer sair mais um pouquinho com essa pessoa, aí você quer ser... deixa eu sair de novo pra jantar com essa pessoa. Deixa eu sair de novo. E aí você vai conhecendo tanto essa pessoa que você quer namorar essa pessoa. Então, o autoconhecimento é exatamente isso. Quanto mais você vai fazendo processo de autoconhecimento... E aí, eu me joguei em tudo, né? Eu já gostava de fazer retiros, aí eu fui fazer constelação, e aí eu fui pra terapia que era mais voltada pro Theta Healing, e aí eu comecei a ir pra muitos eventos de empreendedorismo feminino para conhecer mulheres, né? E comecei a me jogar e conhecer pessoas, e aí eu acho que isso também vai te dando também uma... potência maior de falar, eu quero isso, eu não quero isso, né? Se experienciar, né? Eu tava falando aqui agora há pouco, né? Que autoconhecimento, quando a gente fala muito assim, né? Pra gente que trabalha com isso, e pra nós que somos comunicadoras, a gente tem a facilidade de trazer uma palavra pra você. Só que nem sempre a pessoa que tá recebendo, ela entende efetivamente quando alguém pergunta lá no Instagram, o que é que eu faço pra me amar mais? E aí eu respondo exatamente como vocês. Tem que se conhecer, se conhecer, se conhecer. Porra, mas só fala isso. Uma vez uma menina me mandou isso no direct, mas você só fala isso. Eu falei, porque não tem outro jeito. É mais ou menos o processo de emagrecer saudável. Não é tomar o remédio, não é fazer... É você mudar o seu estilo de vida. Sim. Né? Então, por isso que no meu livro fala 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. É uma mudança de vida. E aí, quando a gente para fazer essa lavagem de roupa suja, as pessoas não entendem como a gente sai da teoria de uma terapia, por exemplo, para a transformação na vida. Então, é importante frisar que a única forma é se experienciando. A única forma. Né? Então, você fez todos esses retiros, terapias, cursos, mas você não fez tudo isso e ficou dormindo, né? O que você fez com tudo isso que você aprendeu? Semana passada, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela reclama muito, sempre. Tipo, eu tô gorda. Eu quero emagrecer. Eu falei, tá,
você quer ajuda? Passei por um processo de emagrecimento. Cara, eu vou correr com você. Eu vou... eu tenho até um assunto sobre isso de corrida, enfim. Eu vou com você e tal. Aí chega no final de semana, ela, ai, vamos comer um hambúrguer? Eu falei, cara... Não é congruente. Exato, eu falei, cara, você quer ajuda? Eu te ajudo, mas assim, não adianta também depois ficar reclamando. Ai, minha roupa não tá cabendo. Assim, eu dou umas chicotadas às minhas amigas também, que nem a Vivi dá umas chicotadas. Assim, cara, para de ficar no vitimismo, no quentinho, porque é muito mais fácil ficar no quentinho. Ai, e aí tem vários exemplos sobre isso, assim. Um dia eu tava assistindo uma série também com uma pessoa próxima da minha família. E ela, eu não aguento ver essa série. É muito pesada pra mim. Começando chorando. Aí eu falei, não, vamos tentar mais um pouquinho. Ai, não aguento, eu sou muito fraca. Não dá certo, Duda, você é muito forte. Eu falei, não, você não é muito fraca. É muito mais fácil falar que eu sou fraca, porque as pessoas vão passar a mão na sua cabecinha e falar, vem cá, meu amor e tal. Mas assim, chega! Sabe? Minha filha, olha a potência, eu falo a palavra, a potência que você é de mulher. Mas realmente é muito mais fácil falar, ai, não dá certo pra mim. Porque vai sempre vir alguém e vai trazer pra você a muleta que é a sua própria perna, né? Que é a sua própria vida, seu próprio seio. E aí, quando a gente entende o valor da nossa essência e descobrir essa potência, por que às vezes a chicotada, que inclusive virou... Por isso que deu muito certo no Instagram, e é muito louco perceber isso, né? Eu criei um quadro que chamava As Chicotadas da Vivi, porque as alunas começavam a falar, eu amo as suas chicotadas. Mas tem algumas pessoas que odeiam. Então, e odeiam e nem momento, te seguem. Mas depois elas voltam. Eu já percebi várias alunas que durante uma live tomaram uma e com carinho. Sim. Porque é carinho. Quando você fala pra sua amiga, pô, você quer emagrecer, mas quer comer um hambúrguer? Não combina. Não Sim. é num tom vexatório de fazer ela passar vergonha. É num tom de alerta. Exato. As pessoas que te amam vão te alertar pro despertar. As pessoas que passam a mão na sua cabeça, elas não vão te ajudar em nada. Exato. Nada. É o que eu falo, assim, que tem gente que odeia, mas, assim, que prefere nem te seguir. Porque aí essa é pessoa... a pessoa que tá que a vendada. pessoa, assim, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Não. Porque, na verdade, eu já tive depressão, burnout, tudo na época lá, na época do mercado corporativo, né? E ninguém ia pegar na minha mãozinha, vamos, Duda... Levanta aqui. Óbvio que tinha rede de apoio, família, amigos, mas assim... O processo é seu. O processo é meu. E é o que eu falo da corrida. Eu me inscrevi para a minha primeira corrida. 5 quilômetros, por enquanto. Mas é isso aí. Mas tô correndo... Step. A real da experienciação do autoconhecimento é essa. Qual o primeiro passo que eu posso dar? E sabe por que as pessoas se frustram? Até nesse exemplo da corrida é muito importante dizer... As pessoas se frustram porque elas colocam metas inalcançáveis. Sim, exato. Né? Então, eu me inscrevi pra minha primeira corrida. Uau, que legal! Não é na sequência já se explicando. Então, gente, tem que ir, porque, né? Não, o cara, eu vi ontem uma reportagem do cara que fez 365 maratonas. Que legal pra ele, mas esse nunca vai ser o meu número, porque não é o meu... Qual é a minha necessidade? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer. A tua primeira corrida. Você tá falando com uma mulher que até anos atrás não conseguia se movimentar porque não amava o corpo. Sim. Então, olha o ângulo, como a gente muda essa angulação e fala, caralho, como eu sou incrível. Sim. E não tem como não trazer um palavrão aqui, porque é uma palavra forte, de que incrível, né? O que mais de incrível você fez depois que saiu da Globo e começou a se conhecer melhor? Comecei a me posicionar mais com meus relacionamentos. Tudo bem que durante um ano eu fiquei assim, focada. Não vou me relacionar, né, em relacionamentos pessoais, amorosos. Mas comecei a me posicionar muito com minhas amigas também, né? Eu acho que o CLT nos traz esse conforto de, tipo, ganho X por mês. E eu tinha essa questão de... Aí me chamavam pra uma festa. Eu não tava tão afim, mas eu ia pra não desagradar minhas amigas. Aí me chamavam pra jantar, mas eu ia. Quando você começa a empreender, você ganha, às vezes, um X no mês, 2X no outro e 0. 3 meses no 3 vezes 0, entendeu? Então, eu precisei dar não pras pessoas pra dizer sim pra mim. E aí, começou a nascer uma nova Duda para as minhas amigas também. Pô, como assim? A Duda não vai sair com a gente? Como assim? A Duda não pode? Que chata. Que chata. Nossa, Duda, você tá muito chata. Foi até um vídeo que eu postei no Instagram. Eu fiquei durante muito tempo escutando pessoas... Nossa, você tá muito reativa. Você tá muito chata. Você tá muito grossa. Eu falei, não, eu não estou reativa. Eu não estou chata, eu não sou grossa. Eu estou. Era uma ausência antes, né? Quando Exato. você permitia demais. E eu estou... E é uma frase que minha prima falou assim... que começou a fazer muito sentido pra mim. Se ame tanto ao ponto de te chamarem de egoísta.
E aí eu falei, cara... Aí foi um dia que a minha mãe falou assim, nossa, você só tá pensando em você. Uou! Depois de finalmente! tantos anos, Finalmente! Que delícia. Exato. Então, eu comecei a me posicionar muito nos relacionamentos, amizade, família também. E aí, comecei a me posicionar também com relacionamentos amorosos. Sim. De chegava assim, cara, não faz sentido isso pra mim. E aí, qual vai ser? Que eu nunca fazia isso antes. Não é nem num tom de cobrança, né? Não, Num tom natural. A relação natural. ou ela evolui ou ela para. Exato. Né? As pessoas que hoje em dia estão se acostumando com... Eu vi esses dias um perfil falando, o meu conversante. Eu falei, gente, agora é conversante, ficante, namoro, noivo. Olha o trampo que dá. Cara, você sim. administrar uma pessoa que você conversa como uma relação. É muita carência, Sim, né? tem até os curtantes. Que só mandam um foguinho. Eu falei, que Os você quer... foguetes. Gente, vou fazer o quê com esse foguinho, gente? Assar um frango? Cara, parem de mandar foguinhos e vão pra atitude. Pelo amor de Deus. Mas enfim. Assar um frango. Exato. Ah, nossa, fez barulho aqui. Mas é isso. E aí eu comecei a me posicionar também em relação a vida amorosa. E também, como virei empreendedora, né, autônoma, comecei a me posicionar também com clientes. Com clientes, Então, me ofereciam um X, eu falei, não faz sentido isso pra mim. Perdi trabalhos, mas depois os meus clientes retornavam assim, nossa, fiz com outra pessoa, devia ter feito com você. Tipo, é muito gostoso assim, receber esse feedback. Você descobriu uma nova versão profissional sua sendo RP daquela loja que você Sim. aceitou para não ir pro Faustão, fazer a mesma coisa? O que você descobriu com essa experiência nova? Logo que eu tava nessa loja, né, mas eu vi que não tava fazendo muito sentido, eu falo que minhas amigas são... Conversas com amigas, né, são muito gostosas, porque a gente vai entendendo, é diferente de terapia, né, enfim. E aí um dia andando no parque com uma amiga minha, eu falei, cara, eu tô perdida, assim, eu sei que eu tenho muito potencial, e eu não sei o que eu faço. Ela, Duda, se você fizer uma listinha de quantas pessoas você conhece, e quantas marcas você conhece... E você tem uma facilidade enorme de conectar pessoas. Você só, sei lá, no jantar de ontem que a gente foi, você, tipo, já arranjou um job pra mim. E eu achava que isso era muito... Eu não conseguia ver isso como um trabalho, sabe? Não tinha valor. Eu achava assim, tô apresentando... Que nem reiki, né? Eu fiz a primeira e a segunda... Formação do reiki. E eu aplicava reiki nas pessoas, mas eu achava assim, cara, como assim? Eu vou cobrar pelo reiki, sabe? Então, a gente vai... Entendendo? Uma coisa assim que é boa, né? Exato. E aí, acho que foi isso. E aí, nasceu mesmo, assim. Então, quando a pessoa fala assim, o que você faz hoje? Aí, hoje em dia, eu falo, faço eventos. Mas como assim eventos? O que você quer? Conecto pessoas e marcas. Exato. E eu sou uma pessoa... que uma vez um cliente meu falou, eu falei, nossa, é verdade. Eu falei assim, Duda, você é uma realizadora. Porque você pergunta pra você o que você faz... Você vai lá e faz. Eu falei, é verdade. Eu fui mestre de cerimônias de um instituto que eu sou embaixadora, que é o Instituto Resgatando Vidas, que é da ONG do Gerando Falcões. E aí, eu fui mestre de cerimônias, falar leilão beneficente, enfim. E aí, no dia, o pessoal da ONG falou assim, o leiloeiro não vem. Você faz leilão? Eu falei, óbvio que eu faço. Nunca tinha feito leilão, mas assim, é isso, sabe? Eu acho que é muito essa questão do... Vai lá e faz. Obviamente, assim, vai trocar um pneu do carro? Gente, eu não sei trocar pneu. Coisas que mas, você assim, sabe que tem eu sei que você tem habilidade, exato. Mas eu não tenho medo, assim, de arriscar, de errar. Recentemente, a Beta, a gente fez Que uma conexão que ela trouxe pra mim também. Sim, que ela é numeróloga. Aliás, você tá em que ano? Eu tô no 7, querida. Você tá no 7. O ano do autoconhecimento. Sim. Quando a Beta me falou isso, inclusive, eu falei assim pra ela, como? Mas? Aonde eu vou parar? Como eu vou assim? virar um monge? Porque, meu Deus, Sim. e é muito louco. Porque, efetivamente, eu tô num ano de transformação de dentro pra fora. Sim. Aí, só uma pausa, né, pra falar de numerologia. Sim, mas a importância de você... porque tudo faz sentido. Faz sentido. Eu até ia te perguntar conecta, isso. né? Quando você começa a perceber, executar o seu dom. Porque ser uma pessoa que conecta
é um dom, não se aprende na Uhum. faculdade. Também fiz jornalismo, também sou comunicadora e não aprendi isso, Uhum. né? Não aprendi, por exemplo, a chegar no microfone e entrevistar uma pessoa. Não, na minha faculdade não aprendi, Eu também né? não. Então, como é que a gente aprende? Isso chama dom. É, E a falta de autoestima faz a gente renegar os nossos dons. sim. Quando você foi lá para a sua amiga te deu esse alerta, você começou a perceber, você se sentiu mais autoconfiante, mesmo sendo um momento de dúvida por conta da transição de carreira. Mas quando você chegou lá, pegou o microfone e fez o leilão, Aham. como que você se sentiu? Eu falei, gente, eu consigo. E é muito louco isso, porque a Vivi, como trabalha com autoconhecimento, né? Eu acho que você pode também falar um pouco sobre. Quando a gente escreve pra vocês sobre autoestima, sobre autoconhecimento, a gente tá falando pra vocês, mas a gente tá falando pra gente se escutar também. Porque assim, eu não sou, né, monge maravilhosa, nossa, autoestima maravilhosa. Então, um dia eu saí com uma amiga minha e eu falei, eu vou fazer um fim de semana que vem um curso de autoestima. Ela, você? Mas sua autoestima é ótima. Eu falei, querida. Então, a É... gente trabalha para ter essa Não, e autoestima ótima. E outra, o assim, fato dela ser ótima não significa que ela possa melhorar, né? exatamente. Então, me perdi. Você estava falando de como você se sentiu quando você foi lá pro leilão e fez. Eu senti que eu Sim, sou capaz. sim, E usar os nossos dons é a sim, única forma de exercer autoconfiança, que sim, é uma coisa à parte da autoestima. sim, As pessoas confundem por que você tem autoestima ótima, porque você se arruma, porque você passou a cuidar do seu corpo, porque você sim. vai fazer uma corrida, porque você tira seus planos do papel. Mas isso é uma função executora. A Uhum. autoconfiança é um sentimento, né? Como eu me sinto executando tudo isso. Por isso que eu te perguntei, muitas vezes a gente se sente uma farsa. Muitas vezes, né, a Total, gente sente que não total. merece. Inclusive, a pessoa quando chega e te elogia, um cliente que volta, ai, olha, eu quero fazer contigo, você não se sente capaz, até na hora de Uhum, passar um valor, uhum, né? Isso tem muito a ver com o momento da transição, porque ele uhum, é obscuro, né? uhum. Por isso a importância de ter mentores, pessoas que já passaram por esse caminho e vão Sim. acendendo a luzinha pra ti. Ó, esse caminho é legal, mas pode dar com a cara na parede, Uhum. né? É exatamente isso. Inclusive, eu tenho ano passado, depois da RP, né? Que aí eu comecei a conectar pessoas, mas eu falei, ainda tá faltando alguma coisa. Eu sou comunicadora, eu gosto de falar, né, gente? Passar. E tá no meu mapa numerológico que eu preciso passar conhecimento, assim. Enquanto o meu conhecimento estiver superficial, fútil, isso não vai me Não vai te preencher, não realizar, me né? realizar, exato. E eu falei, eu preciso falar sobre isso. E eu já trabalhava também como influenciadora, né, para marcas, enfim. Não estava me preenchendo ir para esses eventos. E eu vi uma rivalidade feminina muito velada, assim, sabe? Ai, vamos marcar, vamos. E aí eu via uma indo no evento e não chamando a outra. E eu sempre fui essa pessoa, vamos todo mundo, sabe? De Uma coisa, juntar. um medo de uma concorrência que, na verdade, é Exato, falta de exato, autoconfiança, que é exatamente o exato. que a gente falou aqui, ó. Não quero que ela veja, Aham. porque senão vai que ela é melhor que eu. Exato, exato. E, e aí é a mesma coisa você chegar e falar assim, não vou chamar a Duda, cara, porque aconteceu ano passado um caso, acho que eu cheguei a comentar com você, um caso que uma menina parou de me seguir no Instagram e falou, nossa, mas você tá fazendo um projeto para mulheres e, enfim, muito parecido com o meu. Seria a mesma coisa de você falar isso pra mim, assim, nossa, tá muito parecido. Mas sabe por que você não faz? Porque, assim, você acredita muito no que você faz e você Não, sabe que ninguém ninguém faz rouba igual. o espaço de ninguém. Não vai existir outra Duda, não vai existir outra Vivi, Não, tu pode sabe? falar. É óbvio que a gente tem que estar atenta para plágios, porque já aconteceu comigo. Sim, é. Mas plágio mesmo, é totalmente diferente. Mas por isso, inclusive, eu fui te seguir de volta. Eu vi que você também falava de amor próprio. Sim, Eu acho que agrega, né? sim, Porque é uma exato. busca, é uma troca. Tanto que logo depois eu te chamei pra fazer uma live. Sim, Pra gente falar sobre isso pras pessoas, né? Pra gente sim, conectar outros temas. Porque não tem como, quando eu sei do que eu tenho pra oferecer, você, a pessoa que tá assistindo a gente, não tem como dar errado. não tem, exato. E aí, ano passado, com esse viés ainda de conectar marcas e pessoas, eu falei, mas tá faltando alguma coisa, eu preciso falar, conectar, passar isso pra fora. E aí, numa noite de insônia, porque sempre na insônia vem os insights, né? A gente é muito. É porque é autoconhecimento barra espiritualidade. Exato. Sozinha na cama, pensando, muito sozinha, assim, com os meus pensamentos. Eu falei, eu tô me sentindo muito sozinha aqui com os meus projetos. Mas eu falei assim, quantas mulheres devem estar se sentindo sozinhas assim, com essas mesmas angústias?
Foi um momento que eu também tava lendo muito sobre síndrome da impostora, enfim. E eu pensei, né, assim, cara, nós mulheres, nós sempre estamos sozinhas, né? Mesmo dormindo com outra pessoa, sendo casado, não, assim, a gente sempre tem nossas angústias, mas quando a gente divide ela com outra mulher, a gente percebe que a gente sempre tá conectada por um projeto pessoal, espiritual, pessoal. E eu falei, eu vou fazer o Conectadas. E aí eu tirei, que inclusive hoje faz 1 ano. Eu não sei se vai falar. Não, pode Tá. falar data. Data. As pessoas sabem que é gravado, não tem Tá. problema não. Hoje faz exatamente 1 ano, então é muito simbólico pra mim, assim, porque você realmente abriu eu falo, gente, a gente sempre tem nossas gurus, né? Porque é a minha guru. E Eu amo poder ser guru de mulheres que realizam. Eu amo. Por isso que já trouxe várias alunas aqui, parceiras minhas, porque eu tenho orgulho mesmo. Falo, caramba, essa é uma mulher que realmente pode falar sobre isso, porque ela pratica. E quando a gente fala que você é uma inspiração pra gente, o que você sente? Você sente assim, tipo, eu sou mesmo? Ou você fala assim, cara, o que vem? Não, eu sinto, eu sou mesmo. Mas não num tom de arrogância, de prepotência, num tom né? de orgulho. Nossa, que bacana ser reconhecida por algo que eu amo tanto fazer. Eu sinto... eu sou mesmo, porque eu entendo a importância desse trabalho. Às vezes eu termino uma sessão de mentoria e penso, porra, que sessão incrível, valeu, Deus. E eu me sinto uma ferramenta mesmo, porque tem coisas que saem da minha boca que eu sei que não são minhas, né? São inspirações que vêm, né? Só que é uma responsabilidade, que é quando a gente conecta com pessoas, mas é muito importante porque você percebe a importância de você não se deixar. Esses dias uma moça me mandou um direct bobo do tipo, nossa, o que se passa na sua pele? Você não tem uma risca? Né? Quantos anos você tem? Eu falei, 38. 38? Ela ficou indignada. Ela falou assim, nossa, me inspira ver uma mulher como você e tal. E eu fiquei pensando naquilo tão bobo, né? Tipo, era um post que eu fiz sem filtro, inclusive, falando de skincare, dei a dica do produto que eu tava usando pra ela e tal. Mas olha como as pessoas estão o tempo inteiro olhando. E não é porque eu sou influenciadora, porque as pessoas fazem isso com a gente o tempo inteiro. Né? Então, quando eu te trouxe para falar da sua história, que gerou essa conexão da sua vida, é porque é inspirador, né? E não reconhecer que você inspira pessoas te prende. Sim, a falta de merecimento te prende. Sim. Me conta para essas mulheres o que é o Conectadas. Sim. Porque você falou conexão e conectadas umas 200 vezes. Se não chamasse Conectadas... Não, porque eu gosto de conectar pessoas. Porque conectar pessoas em marca. Você é uma conexão. É você a conexão. Exato. Um elo, né? E isso preenche minha alma, sabe? Você perguntou o que era o Conectados, mas você falando, né, sobre inspiração me lembrou muito o que aconteceu. Vou só dar um exemplo que ficou muito vivo aqui agora pra mim. Essa semana eu fui almoçar num restaurante pertinho da minha casa, que eu passo sempre nele, passo sempre na frente, mas eu nunca tinha ido. E aí, quando eu cheguei na frente, tinha uma menina que recebe, né, as pessoas no restaurante. Eu tenho muito essa questão da memória fotográfica. Eu sabia de onde eu conhecia ela, mas eu não sabia. Eu falei assim, bom, deve conhecer de algum lugar. Enfim, almocei e tal. Quando eu saí, eu fui ao banheiro, quando eu voltei, ela perguntou assim pra mim, você é a Duda, né? Aí eu, sou ela. Eu vejo sempre você passar por aqui. Você deu a melhor aula da minha vida. Porque assim, só uma observação. Essa coisa de o universo traz pessoas certas no momento certo pra gente. Ano passado, tava na corrida do Uber. E aí, o motorista perguntou o que eu fazia e tal. E aí, eu falei, trabalho com marketing de influência, com mulheres. Ele, você não quer dar uma aula na faculdade para meus alunos? Eu falei, óbvio. E aí, eu fui dar essa aula, mas a gente não tem noção quando a gente passa um conhecimento, o que aquilo vai reverberar. A forma com que você passa. Porque a gente fala, né? A gente tá falando que eu não sei aonde vai chegar nosso conteúdo aqui, né? O que a gente tá passando, como vai reverberar isso para alguém do outro lado do mundo. Mas... eu fiquei muito tocada de saber que ela falou assim, nossa, aí eu mudei, você falou pra mim naquele dia, eu fiz várias perguntas, eu falei, nossa, é isso, eu lembrei de você. Ela, eu mudei muito a forma de me comunicar, eu mudei muito a forma como mexer no meu Instagram, no meu YouTube, você, assim, mudou minha vida. E eu saí daquele dia naquela aula, assim, dei uma aula, pronto, acabou. Não tem noção da importância. A gente não tem noção do nosso potencial.
e da nossa responsabilidade. Eu falo assim, todos nós somos influenciadores. Não importa a quantidade de seguidores que você tem. Você não precisa nem ter Instagram. Você tá influenciando a pessoa do seu lado, sabe? Então, a responsabilidade que a gente tem com a pessoa do nosso lado, com o que você fala ou com o que você não fala. O silêncio também O influencia. silêncio, no metrô essa semana, eu vi uma menina chorando e aquilo... Eu vi que tava todo mundo incomodado com aquela situação. E eu vi que tinha muitas pessoas querendo falar ali com ela. Aí eu saí da estação, eu só olhei, não dava tempo de eu conversar uma coisa, eu só olhei pra ela e falei assim, vai ficar tudo bem, tá? Vai dar tudo certo. Eu falei, assim, o que meu coração tava pulsando, eu nem sei o que aquilo vai mudar, o que mudou, nunca mais talvez eu veja aquela menina, mas, às vezes, tem pessoas passando por situações muito mais perto de você e você não tá fazendo nada. Aliás, você não tá fazendo nada por você. Às vezes, dentro, você tá aqui, ó, tá pulsando dentro de você e você não tá fazendo nada por você. Você tá se olhando no espelho, você não tá gostando do que você tá vendo, de onde você tá, com quem você está, e você não tá fazendo nada, né? Então, assim, eu acho que o Conectados vem muito disso, dessa minha fome de falar, porque eu acho que é uma fome mesmo, uma sede. E, tipo, eu preciso... porque é um movimento muito grande, né? Você tá ali com o microfone, expondo, falando. Exato. Eu senti muito isso quando eu publiquei o livro. Quando eu terminei de escrever, eu pensei, meu Deus, quem lê vai saber de tudo da minha vida. Exato. Né? Será que eu tô preparada pra isso? Sim. E aí, quando publicou efetivamente, a primeira pessoa, no dia do lançamento, teve a pré-venda, e aí fica um mês de pré-venda quando as pessoas começam a receber. No primeiro dia, alguém recebeu. E aí a menina me mandou um direct falando, eu li o seu livro em um dia. Maravilhoso. Eu tava com tanto receio do que as pessoas pudessem falar, será que vão gostar? Será que vão achar básico? É uma baita exposição, mas então pra que você faz? Pra poder conseguir ajudar pessoas a se transformarem. Porque essa sede de transformação, né? Ela ultrapassa medo, ela ultrapassa exposição, a gente tem que se respeitar, mas de novo, é dom, né? Uma vez... eu, lá atrás, quando comecei a palestrar, eu tinha 16 anos, a primeira palestra que eu fiz. Uau. Eu comecei a estudar sobre isso, né? Sobre oratória e tal. E eu lembro que eu assisti um curso de um cara que ele escreveu a orelha do meu livro, inclusive. Ele é o Marcelo Cotrim, amo. Meu professor de espiritualidade. E eu lembro que eu olhei e falei, cara, ele dá palestra sem slide. Ele chegava, pegava o microfone, um copo de água, 3 horas falando num ritmo perfeito. E aquilo me mexeu comigo. Eu falei, um dia eu quero ter essa autoridade num assunto. Eu quero entender tanto sobre um assunto que um slide é só uma decoração, igual esse aqui. Né? E aí, a minha mãe falou pra mim, ela tava comigo na aula, nossa, ele é muito foda, né? Minha mãe falou assim, ele é igual a você, Vivian. Como assim, mãe, igual a você? Eu tinha 16 anos. Ele tem o dom da comunicação. Ele tem o dom da fala. Nossa, aquilo mexeu tanto comigo, né? Porque, minha mãe, não, mas eu comecei a reparar o dom da fala. Cara, eu tenho o dom da fala. Se a pessoa dá um microfone na minha mão, eu vou conseguir falar alguma coisa. A pessoa da aula, a pessoa do Uber. Então, olha que importante essa sede. Por que guarda só pra si? Não existe. E a gente também não pode desvalorizar coisas que às vezes pra gente é muito óbvio, mas pro outro não é. Pra gente é muito natural tá aqui falando. Pra mim é muito natural. Subir num palco, fiz um leilão. Subir e a gente aparece e fala. Leilão, foi mas assim, me põe uma planilha. Me põe uma planilha pra fazer um Excel, querida. Não, querida, não dá. Não dá. Eu faço planilha. Eu não no faço. bloco de notas. Eu coloco. Eu faço lista. Exato, eu tenho um planner. Então, assim... eu acho que as pessoas se complementam e, assim, não desvalorizar os seus dons. Porque a gente fala assim, nossa, eu falo, mas é natural pra mim. Não, cara, Então, mas aí isso acontece de novo por falta de autoconfiança. A gente aprendeu, que é o que você falou, uma frase interessante lá atrás. Alguém disse, se ame ao ponto de te acharem egoísta. E aí alguém chegou pra você e falou, você só pensa em você. E isso é uma coisa ruim, vista pelo mundo. A gente aprende a fazer mais pelo outro do que por si mesmo. Então, quando você chega e fala, você se reconhece? Sim. Nossa, as pessoas olham, tá mentira, hein, querida? Não, e pô, o fato de eu
entender que eu sou boa nisso, não desmerece o fulano que não é. Exato. Muito pelo contrário. É aí que a gente começa a entender a amar a imperfeição. Sim. Eu amo a comunicação, mas eu sou imperfeita com números. Uhum. Minha filha, se você me fala fazer uma conta sem calculadora, eu não sei. Me sinto uma burra, literalmente. E tá tudo bem, porque Sim, eu não quero exato. ser boa em tudo. Eu Exato. quero ser boa naquilo que eu me proponho a fazer. E é aí que a gente entende o poder da conexão, né? Porque Exato. conectar é isso, você Sim. trocar poderes, né? Sim, exato. E aí o recentemente, uma frase, eu vi essa frase e ficou reverberando, assim, na minha cabeça, que é assim, o que você está fazendo hoje e as pessoas que você está se envolvendo hoje, isso está te aproximando ou te afastando do que você quer para sua vida. E aí foi assim, pá! Porque eu falei, tá, vamos ver aqui com quem eu tô andando, o conectadas. E aí eu vi quantas coisas eu tava deixando assim debaixo do tapete, por exemplo, o exercício físico, né? Que é uma coisa assim meio. Amanhã eu faço, sabe? Eu não sou aquela pessoa, uau, amo fazer exercício físico. Não, mas vai virando a rotina. E aí eu comecei a fazer a mentoria de carreira pra entender mesmo onde eu estou, onde eu quero chegar. E aí os deveres de casa, né? Porque eu amo deveres de casa, né? Ajuda a organizar, né? Sim, os deveres de casa, que a minha mentora falou assim, como os seus primeiros passos que você vai fazer pra você, né, ir chegar mais perto do seu sonho. E eu falei, que era uma coisa que eu tava negligenciando muito, eu falei, arrumar a cama todos os dias. Então, uma coisa tão muito básica, que eu falo que é muito do micro pro macro, sabe? Não dá pra... Por Gente, isso que as pessoas se não adianta fazer uma maratona de 42 km, ou então, vamos fazer um evento para 1.000 pessoas, ou então eu quero vender 50 mil livros. Não, gente, eu preciso começar a arrumar minha cama. Então, meus deveres de casa são arrumar a cama e 2 vezes na academia. 2 vezes na semana na academia. Cara, eu fiz a minha cama todos os dias semana passada. Eu fiquei, uau! E isso já me deu uma clareza da capacidade execução, né? Da execução, assim. Gente, eu consigo fazer minha cama todos os dias. Então, e aí você vai assim, nossa, então se eu consigo fazer minha cama todos os dias, então eu também consigo fazer isso. Então, então eu falo muito que é do micro pro macro. E aí, então também consigo fazer isso, eu consigo dizer não pra isso. É de dentro pra fora, né? É de dentro pra fora, e se testando sempre. E me fala uma coisa, Duda, como que tá o Conectadas depois de um ano? Que são vários eventos. Explica para as pessoas o que é, qual o formato do programa. Cada Conectadas é diferente, né? O primeiro foram 12 mulheres. E eu escutei de pessoas assim, alguém vai? Mas alguém vai lá te assistir? É como se fosse um evento de networking que você troca ali com pessoas sempre focado na parte de empreendedorismo feminino. Sim, eu chamo sempre mulheres de carreiras completamente diferentes. Por exemplo, a Vivi participou da edição do final do ano passado. Eu chamei a Vivi e chamei a numeróloga. O que elas têm a ver, né? Para agregar para aquelas mulheres, exatamente. E a gente vai perceber que elas estão conectadas. Então, eu chamei em um outro evento uma empreendedora de moda, acabou de lançar uma marca de roupa, e uma advogada, que é a Bela Borges, que cuidou do caso da Duda Reis, fala sobre violência doméstica, assim, o que elas têm a ver? E aí gera muito esse debate, que eu não vou falar muito, né? Porque vocês têm que conhecer, mas porque é uma experiência realmente que a gente não fica naquela coisa, as mulheres falando aqui, as palestrantes falando e as mulheres só escutando, sabe? Tem o retorno, tem né? Troca. A troca. É uma rede de apoio, um espaço de acolhimento mesmo, que as mulheres se conectam. E no Conectadas, que é a grande... como eu posso dizer? É algo que vem me preenchendo muito, é ver os negócios que vêm surgindo do Conectadas. Porque são mulheres que vão pra lá e quando eu vejo, surgiram negócios do Conectadas, porque se conheceram lá, tiveram uma experiência juntas e que fizeram negócios, né? Então, no último...
E aí também teve o último que foi... Aí marcas patrocinando, então a gente também vai vendo a força que ele vai crescendo, mas acho que o principal é uma rede de apoio, é uma rede de acolhimento para as mulheres e o networking. Não é aquele evento vazio de mulheres, vamos aqui e tchau. Disputando a atenção. Quem tem mais sucesso. Todas as mulheres que foram no primeiro, nenhuma se conhecia. Tipo, todas foram sozinhas e rolou uma super troca. Hoje, várias trabalhando juntas. Eu falo que é um espaço de autodesenvolvimento, networking e saúde mental. E cada Conectadas tem um tema diferente. Então, a gente já falou sobre empreendedorismo feminino, a gente já falou sobre numerologia e amor próprio. No último, a gente falou sobre todos os pilares do bem-estar, né? E eu acho que a gente vai também... Eu vou me cobrando mais também, né? Tipo, a cada... Se lapidando, acho que é a palavra mais certinha. Cobrando nunca é bom. Verdade. Você vai se lapidando pra estar melhor no próximo. Sim. Porque a gente tá aqui pra isso, pra experienciar e melhorar. Sim. Sempre. Tem uma frase que eu costumo dizer sempre, que é enquanto houver vida, há evolução. E eu acho que é isso que mantém a fome de autoconhecimento acesa, né? Em cada evento você tá ali coordenando, mas também aprendendo e trocando. Né? Não é um cobrar, eu acho. Eu acho que é uma lapidação. É uma lapidação, porque eu quero sempre dar uma experiência diferente para aquelas mulheres. Porque a experiência você sente, você participa efetivamente, exato. Então você consegue evoluir. Então eu quero sempre dar uma experiência diferente. Eu nunca quero fazer igual ao anterior, não é um formato quadrado. Então você perguntar o que é o Conectadas? Gente, só indo para entender, porque cada Conectadas é diferente. É uma experiência. Né? Eu vi que você fez o Instagram que eu tinha te falado. Duda, faz o Instagram do Conectadas. Eu fiz, porque não fazia mais sentido estar só no meu, né? E você tem outras questões de trabalho, do seu trabalho como influenciadora. Sim, exato. Né? E foi assim, eu falo que ninguém é só CPF e CNPJ, sabe? As duas coisas andam muito junto. Não sei se você viu, separei meus perfis agora. Tem o meu e o do Vivi pra isso. Sim, estou gostando bastante disso. Eu acho que demorou muito pra eu deixar de ser a Vivi pra isso. A minha manicure, a agenda, meu horário como Vivi pra isso. É assustador, porque é um branding pessoal incrível, perfeito. Mas eu tenho outras coisas pra falar como Vivian, como mentora e não só como escola. Até tava brincando com o Rafa aqui que é difícil me explicar qual que é o Instagram, eu ainda me confundo. Sim. Mas é esse processo de evolução. Por isso que esses dias, por que você tá mudando de Instagram? Porque eu tô evoluindo, né? Então não é cobrar, é lapidar. Me conta aqui, deixa pro pessoal o seu Instagram do Conectadas e me diz, o que você... Me diz não, diz pra elas. O que você diria pra uma mulher que tá sozinha em casa, cheia de planos, com medo de empreender? Com a sua experiência toda. Uma mulher tão nova, né, Duda? E tão cheia de história pra contar. O seu Instagram, pra elas conhecerem mais a sua história. O que você diria pra elas? Eu fico até arrepiada. Tô toda arrepiada aqui. E não é de frio. Ó, meu Instagram, Duda Freitas, que é o meu pessoal, que vocês vão ver de tudo lá. Vocês vão ver umas mini chicotadas que, minha professora aqui, eu pego minha cria. Muitas inspirações. Eu tenho o Duda Freitas e o Talk Conectadas. Então, se você quiser saber próximos eventos do Talk Conectados, inclusive o especial de 1 ano... Vem aí em novembro, você estará lá. Pensa, o de 1 ano, gente, vai ser muito especial. Muitas pessoas maravilhosas trocando. E vamos falar sobre dismorfia corporal. Isso que é uma coisa muito... Eu acho que mexe muito com a gente sobre... Enfim, eu já vou divagando, entra né? No Instagram, entra no Instagram, vai ser. Exato. Mas eu acho que o que eu poderia falar pra você hoje... é que se você tem algo pulsando aí dentro de você, não deixa pra amanhã. E não tenha medo do que vão falar pra você, porque vão falar. Vão falar bem, vão falar mal. Mas não tenha medo de arriscar. Só vai. Porque tem muita gente que te admira que você nem imagina. E eu acredito que ninguém freia uma pessoa determinada. Só ela mesma. Só ela mesma. É importante a gente, você disse, né? Tem muita gente que te admira e tem muita coisa esperando pra acontecer. O universo tá esperando muitos presentes pra te entregar com o seu movimento.
Eu amei te receber aqui. Ai, gente, passou voando! Passou voando. Se deixar, eu fico 5 horas aqui. Gente, ficaria 5 horas. Porque é bom ouvir, né? É bom trocar. E eu espero que vocês que estão escutando, escutem mais uma vez, 2, 3, grifem as inspirações para transformar, para tirar planos do papel, para sair desse status de estar presa a uma empresa por conta do nome que ela agrega e te abre portas e vá atrás dos seus sonhos, Sim. que foi o que eu fiz, que é o que a Duda fez, que é o que tantas de vocês precisam fazer com relações familiares, amorosas, para profissionais. Eu amei. Ai, Obrigada amei. ter você aqui, meu Amei, amor. amei demais. Se você ainda não leu o livro da Vivi, eu não terminei um dia porque eu sou aquela pessoa que eu... Ele tem exercício, né? Exato, É pra aí fazer o você fica exercício. assim, ai, eu não quero terminar, não quero. E eu vou e volto, grifo, o meu é todo marcado. É isso todo aí. marcado. Ele é um curso, é um livro em forma de curso. Leiam. Tá? Meus Incrível. amores, o livro tá em todas as livrarias do país e também na Amazon. Viva pra se amar, assim como o nosso podcast. Eu te espero semana que vem.